Hoje nós estamos na estação 12. E na estação 12, nosso encontro é com o arcano 11. O arcano 11 é conhecido como a força. E, mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês. Cuidado com as palavras. Não tome-as literalmente. Porque quando se fala em força, o que vem na nossa mente, o que esta palavra força nos remete a pensar, nesta estação também se inicia uma nova etapa na nossa jornada, que é a etapa que eu chamo da regeneração de fato. Nós até aqui aprendemos algumas lições, aprendemos como acontece todo o processo evolutivo, passamos pela roda da vida, a roda da evolução, no arcano 10, e agora se inicia, então, a segunda etapa, a segunda fase, a partir desse arcano 11, que é a fase, efetivamente, da regeneração da consciência humana decaída na matéria. Então, antes de iniciar a jornada espiritual de fato, que se inicia no arcano 12, é necessário equilibrar as nossas duas forças e unificá-las. Né? A força instintiva, oriunda da nossa natureza inferior, e a força suprema da inteligência, oriunda da nossa natureza superior ou espiritual. Então, este é o arcano da preparação e do exame admissional na jornada espiritual, que se inicia no próximo arcano, o arcano 12. É um arcano realmente de preparação, de uma preparação admissional. É um exame, uma prova, uma preparação. Para isso, precisamos desenvolver o domínio da inteligência sobre o instinto e nos pacificar. Os opostos agora precisam ser unidos, formando uma só força. Nós não podemos negar a nossa natureza instintiva, pois ela desempenha importantes funções para a vitalidade do corpo, mas também precisamos lembrar que não estamos no mundo só para sobreviver. Temos um plano evolutivo em vista que depende do desenvolvimento da inteligência. Então, vamos começar entendendo um pouquinho desse nosso esquema, né? Vamos dividir o nosso corpo em duas partes. A metade inferior, do plexo solar para baixo, e a metade superior do plexo solar para cima. É uma divisão alegórica para efeito de entendimento dessas duas forças. O que você tem na parte inferior do corpo? Você tem um depósito de nutrientes e seus resíduos. Você tem um processamento dos nutrientes, extraindo os elementos que vão nutrir todo o corpo. Você tem uma máquina funcionando ali, extraindo nutrientes dos alimentos e abastecendo a corrente sanguínea, que supre todos os órgãos do corpo. Você tem nessa parte inferior do corpo material denso e pesado. Você tem nessa parte inferior do corpo a nossa animalidade. E na parte superior, o que você tem? Se armazena alguma coisa na parte superior do corpo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você tem os pulmões, eles inspiram o ar e devolvem, não fica nada. Oxigena o sangue e você devolve o ar. Não fica nada armazenado, como na parte inferior do corpo. Porém, tem uma coisa interessante. Todo o abastecimento da parte inferior do corpo, toda a alimentação do bicho é fornecida pela parte superior do corpo. Vocês já pararam para pensar nisso?
Isso mostra simbolicamente que o superior deve dominar o inferior e integrá-lo assim. E como nós fazemos isso? Se nós temos uma natureza animal e uma natureza espiritual, a natureza espiritual é superior à animal. Não em importância. Porque se nós desprezarmos a nossa natureza animal, provavelmente o espírito tem que sair daqui e ir para outro lugar, tem que sair do corpo e ir para outro lugar, ele não vai sobreviver. Superior no sentido de que a inteligência, esse dom divino que nos foi atribuído, é que deve educar, dominar e fazer a natureza evoluir. A natureza inferior evoluir, harmonizar e integrar. E esse arcano, então, trata dessa harmonização, dessa humanização do ser humano e a integração das nossas duas naturezas, tendo sempre a natureza que eu vou chamar de superior, não significa acima ou abaixo, superior em termos de que é a nossa aspiração, sempre essa natureza superior, educando, ensinando e trazendo a inferior para junto de si. O pessoal fala muito desses portais, tá? Precisa ter um certo cuidado do que se trata. Veja bem, esses portais existem ou não existem? Tudo que nós criarmos passa a existir. Quando um determinado grupo de pessoas cria alguma coisa em torno de um número, em torno de um símbolo, em torno do que quer que seja, colocando o seu foco, sua energia naquilo, aquilo passa a existir de fato. Então, é preciso saber que não são portais mágicos, não são portais que se abrem de lá para cá, são portais que nós criamos e abrimos. Nós próprios criamos, nós próprios abrimos. Quando você começa a meditar, quando você começa a entrar no seu mundo interior, é muito frequente esse tipo de experiência. Esses lampejos, assim, que numa fração de segundo parece que você vai em algum lugar, faz alguma coisa que parece que demorou meio dia, um dia, e você volta, e tudo isso aconteceu numa fração de segundos. É muito comum acontecer isso. E é uma experiência maravilhosa, e toda vez que acontecer, vai, e cada vez que vier de novo, vai, se entrega, vai, não tenha medo. Eu já falei para vocês, podem ir nessas experiências, vocês saberão o limite. Tá? Vocês saberão o limite e não se preocupe que vocês não vão conseguir ultrapassar um limite seguro. Tá? São experiências maravilhosas que nos trazem sabedoria. Nós não conseguimos decodificar, nós não conseguimos decifrar, nós não conseguimos descrever essas experiências pela nossa racionalidade, pela nossa linguagem, pelas palavras que nós possuímos no nosso vocabulário. Porque o nosso vocabulário é muito pobre. A nossa mente consciente, desperta, é muito pequena para nós compreendermos essas experiências. Mas elas são experiências extraordinárias. São lampejos de expansão da cabecinha do alfinete, lembra? Da mente consciente. Experiências maravilhosas. Qualquer posição você pode meditar. Você começa com práticas, com técnicas, tá? Mas depois que você tiver alcançado um certo estágio meditativo, né, em qualquer situação, em qualquer posição,
não precisa estar lá em posição de lótus, ou então aqui com a coluna reta. Qualquer situação, em qualquer circunstância, você consegue entrar naquele centramento meditativo. Então, prossigam, que vocês vão ter experiências cada vez mais maravilhosas. A causa de todo mal é a separatividade, sim. Quando eu vivo egocentrado em mim mesmo, eu acho que eu penso que sou autossuficiente. E, na verdade, como dizia Madame Blavatsky, quando ela mencionava sempre, né, a heresia da separatividade. Separatividade é uma heresia. A causa de todo mal realmente está no ego, egoísmo, egocentrismo, os comportamentos do ego. Quando nós vivemos centrados no nosso próprio umbigo, como o centro de tudo. Eu costumo usar para reflexão o grão de arroz que sobrou no nosso prato depois do almoço. Se você começar a refletir quantos milhões de pessoas trabalharam para que aquele único grão de arroz chegasse ao seu prato, você perceberia que é inadmissível e impossível ser egoísta. Eu não estou falando só de quem semeou, plantou e colheu. Começa a destrinchar isso. Quem preparou a terra, quem produziu o adubo, os componentes do adubo, o maquinário, as peças do maquinário. Você começa a decompor o transporte, o comércio, a embalagem. Você vai começando a decompor tudo isso, você vê que tem uma cadeia global em torno de um grão de arroz que você desprezou no seu prato ao final do almoço. Milhões de pessoas trabalharam para que aquele único grão de arroz chegasse ao seu prato. E eu pergunto, é possível ser egoísta? Não, realmente a separatividade é uma heresia. Eu vou dizer mais, eu vou usar agora palavras bem apropriadas ao meu linguajar. A separatividade é uma estupidez. Todo ser humano que se acha inteligente, enquanto egocentrado, não passa de um ser estúpido. É um pouco forte falar isso, mas é a verdade. O corpo é comandado pela mente? Será? Não. A mente é o meio pelo qual o espírito comanda tudo. A mente é o corpo pelo qual o espírito age, atua, manifesta inteligência, enfim, comanda tudo. Então, quando a gente diz que a mente comanda tudo, nós temos que sempre entender o seguinte, ok, a mente compreende o espírito com todos os atributos, todas as suas, vamos chamar assim, ferramentas de comando. Nosso potencial é o mesmo do Criador, sim, mas nós temos medo de ser como o Criador. Quando eu ouço alguém dizer eu não consigo, eu sempre digo para ele, seja honesto, diga eu não quero. Porque tudo que nós queremos, nós podemos. Mas tenham muito cuidado com essa afirmação, porque nós estamos limitados pelo tempo e pela matéria. Então, quando eu digo tudo que nós queremos, nós podemos, não significa necessariamente que você pode agora ou nesta encarnação. Porque os potenciais divinos que nós já desenvolvemos são mínimos ainda. Mas como disse Jesus, vós também sois deuses. Tudo que eu fiz, vocês também vão fazer, poderão fazer. Então, sim, nós podemos, mas muito cuidado com esses mentores, com esses falastrões
que vê a ilusão de que nós podemos tudo, que nós podemos ficar ricos hoje, amanhã e tudo mais. Cuidado. Cuidado, porque muitos de nós, quase todos, a maioria, trazemos limitações do karma. Pode não ser a limitação da riqueza, tem outra limitação. Pode ser a limitação da riqueza e em outras áreas da vida não há limitações. Então, sim, nós temos potencial divino. E tudo o que é possível a um Deus fazer, nós poderemos fazer também. Mas não agora, né? Necessariamente. Busca o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto te será dado por acréscimo. Tudo o que nós necessitamos para a nossa evolução já está. Nós só temos que nos sincronizar. Nós só temos que acessar. E aí é necessário fé. Mas fé não é crença, viu? Ah, eu acredito em Deus. Isso não é fé. Você pode acreditar em Deus e não ter fé. Não, mas eu tenho fé em Deus. Ok, quando bate a primeira dificuldade, o que você faz? Você confia plenamente que ela veio para o teu bem e que quando passar essa tempestade você vai se ver de novo na bonança? Ou você coloca tudo em dúvida? Fé é uma confiança plena em tudo e no todo. E isso envolve em si mesmo. Não é só em Deus. Porque se você não tem fé em si mesmo, não pode ter fé em Deus. Se você duvida de si, você duvida de Deus. Essa é a questão que nós temos que entender. E é muito difícil, porque nós queremos entender racionalmente. E eu já venho dizendo para vocês, cuidado com a intuição, atenção com a intuição. Certas coisas são impossíveis de serem entendidas, de serem transliteradas pelas nossas palavras pobres de um vocabulário limitado. Então, quando se fala essas coisas de fé, quando se fala essas coisas de nossos potenciais divinos, quando se fala dessas coisas da sincronicidade, quando se fala dessas coisas de busca o reino e todo o resto te será dado por acréscimo, é preciso ter muito cuidado para não cair nas armadilhas das nossas pobres palavras. Isso é profundamente intuitivo. A fé é profundamente intuitiva. A fé é um sentimento profundo de confiança de que tudo passa. E o que fica é a eternidade. E quando eu digo tudo passa, a que eu estou me referindo? A todas esses nossos malabarismos mentais, as nossas imaginações, as nossas preocupações, ocupações prévias de coisas e acontecimentos que nós nem sabemos se vão acontecer. E sofremos por isso. E empenhamos uma quantidade enorme de energia nos preocupando com situações que nem sempre vão acontecer. E mesmo que elas aconteçam, deixa chegar, deixa acontecer. Eu tenho um problema para resolver amanhã. Amanhã eu vou me ocupar do problema. Se existe algum planejamento prévio que eu posso fazer, eu vou fazer hoje. Só isso. Encaminhar a questão para que amanhã eu resolva o problema. Mas se o problema vai acontecer amanhã, o problema é para resolver amanhã. Por exemplo, eu tenho uma audiência na justiça, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho, qualquer coisa. Não adianta eu me
preocupar antes. A preocupação deve ser o necessário o suficiente para preparar a resolução do problema de amanhã. Se eu tenho uma audiência na justiça, o máximo que eu devo fazer é preparar tudo que é necessário para essa audiência. Se eu tenho uma dívida para pagar amanhã, tudo que eu tenho que fazer é planejar o meu financeiro para pagar essa dívida amanhã. Mas não adianta eu perder o sono hoje. Não resolve nada. Quantos e quantos problemas, e isso tenho certeza que para você já aconteceu também, para mim acontece muito isso, que se resolvem por si só. Quem sou eu, um ser já humanizado, que domina a natureza animal, integra ela e comanda ela, ou um ser animalizado, cuja minha animalidade domina a minha natureza humana e eu respondo a dentadas como faz um cão raivoso. Veja bem, quando eu falei que tudo que nós queremos, nós podemos, mas chamei a atenção, cuidado porque tem um tempo, papapá. Eu não mencionei bem nem mal. Se nós quisermos destruir o planeta, nós podemos. Claro que para tudo que nós desejamos, para tudo que nós criamos, para tudo que nós mentalizamos e criamos, portanto, haverá um retorno. Quando a nossa cocriação está centrada no ego, no egocentrismo, o que nós queremos? O que nós criamos? Casa, carro, comida, riquezas, dinheiro, posses, poder, etc, etc. Mas isso não está relacionado com aquele ensinamento de Jesus. Busca o reino e todo o resto te será dado por acréscimo. Quando nós entramos na cocriação com Deus, com o Criador, nós estamos nos tornando instrumentos receptivos à sua vontade. Então, nós passamos a trabalhar o nosso reino, o reino interior, a nossa vida interior, em sintonia ou sincronicidade com o Criador. E aí sim, todas as coisas nos serão dadas por acréscimo, e eu sempre tenho falado, quando você se alinha com o seu propósito de vida, tudo que você necessita já está. Você só vai acessar. Então, ser co-criador no bem, ser co-criador com Deus, não é desejar coisas materiais, competir, querer ter mais que o outro. É criar esta ambientação do amor. É ser instrumento a serviço do Criador. E aí, mais uma vez, é necessário fé. Quando eu digo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Vocês já pararam para pensar nisso? Seja feita a vossa vontade. Eu sou o co-criador com tu, meu Pai. Mas é a tua vontade que se faça em mim e que eu farei aqui. Então eu passo a ser um co-criador de realidades virtuosas. Olhar para o outro, valorizar o seu trabalho, a sua vida, tudo. Compreender que se eu tenho necessidades, ele também tem. Se eu preciso de uma ajuda, ele também precisa. No que eu posso te ajudar em troca disso? Você pode fazer isso por mim sem comprometer o teu trabalho? Sem comprometer a tua agenda? Se você pode, ok. Se não, será que nós temos esse olhar para o outro lado do balcão quando nós solicitamos um favor, uma ajuda para alguém? Né?
Isso é uma questão muito interessante para nós refletirmos também, né? E mesmo na situação mais crítica, de alguma maneira você consegue sobreviver. Porque a nossa natureza tem uma força tal de preservação da nossa integridade, de sobrevivência, inimaginável. Nós conhecemos histórias e histórias e histórias de pessoas que sobreviveram em situações que dentro da ciência seria impossível. De onde vem essa força? Vamos lá para o nosso arcano 11, para o nosso bicho. O nosso bicho cuida da sobrevivência do nosso corpo, enquanto a nossa inteligência, enquanto a nossa intuição, enquanto o nosso eu espiritual cuida do bicho. A natureza integrada. Com inteligência comandando o bicho nos conduz nas circunstâncias mais críticas da vida e nós sobrevivemos em situações cientificamente impossíveis. Então, sempre é possível. Confiemos em nossos potenciais. As limitações e as deficiências que nós possuímos não nos impedem de sobreviver em situações de emergência quando nos faltam a bengala na qual nós nos apoiamos normalmente. E lembre-se principalmente de que este momento vai passar. Tá? Finque o pé no chão, fé, firme-se ali e deixe acontecer. Deixe o que tiver que acontecer, você vai se preservar íntegra e quando a tempestade passar, virá o bom tempo de novo. Tudo passa. Eu lembro sempre do Chico Xavier. Estava num momento difícil na vida dele, choroso, se lamentando. O Emmanuel, como sempre, chega e... O que foi, Chico? Ah, tá difícil. Não tem dinheiro. Blá, 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 blá. Chico, lembra que isso também passa. Isso vai passar. Passou, ele estava numa euforia de alegria, num momento bom da vida dele. Tudo. O Emmanuel aparece e diz assim, Chico, isso também vai passar, viu? A vida oscila, altos e baixos. Tem momentos em que nós mergulhamos no fundo da toca do coelho, na escuridão. Mantenha a paz no teu coração e você vai sobreviver e vai sair mais fortalecida. O que é inteligência? A palavra inteligência vem de intelligere, que significa ler entre, discernir, escolher. Portanto, inteligência é a capacidade de fazer escolhas. Basicamente é isso, a capacidade de discernir. A capacidade de fazer uma leitura entre o quê? Vamos voltar lá para as palavras. Eu sempre recomendo, não se prendam nas palavras. A leitura de um texto, a leitura de um livro, se faz por meio das palavras, mas a ideia está entre as palavras. Tem gente que lê um livro inteiro, memoriza 1.000.000 de palavras e não consegue sintetizar a ideia do livro. Porque a ideia está entre as palavras e a gente captura ela intuitivamente. E a intuição é da inteligência. E a inteligência é do espírito. O instinto é do corpo. É reflexo da nossa animalidade. Funciona por automatismo. Quando nós reagimos a uma ofensa, quando nós reagimos a uma contrariedade, irracionalmente, sem discernir, sem pensar, é um impulso instintivo da nossa natureza inferior, da nossa natureza animal, ou seja, do nosso bicho. E muitas vezes
depois vem o arrependimento, a vergonha, a culpa, o remorso, e por aí vai. Inteligência, portanto, é um atributo do Criador em nós. E não confundam inteligência com intelecto. O intelecto é instrumento da inteligência, é ferramenta do qual a inteligência se serve para produzir o discernimento e a razão. Mas quando o intelecto se sobrepõe à inteligência, é um acúmulo de memórias que sufoca a própria inteligência. Então o ser humano se torna mecânico, dogmático, vive na defensiva. A um ser inteligente e sábio, você faz qualquer pergunta, ele nunca vai se ofender. Se ele souber responder, ele responde. Se não souber responder, ele vai ser sincero e dizer, eu não sei. A um intelectual, se você fizer uma pergunta fora do roteiro, ele se ofende. E aquilo que você pergunta dentro do roteiro, mesmo que ele não saiba a resposta, ele vai sempre engendrar uma resposta. Então, cuidado, não confunda a inteligência com o intelecto. Osho dizia que o intelecto é a prostituição da inteligência. Em termos gerais, essa afirmação é um pouco exagerada. Mas se nós considerarmos que o intelecto é uma ferramenta, um instrumento da inteligência, e quando a ferramenta, o instrumento se sobrepõe ao usuário da inteligência, o que acontece? Domina e a inteligência foca-se, né? Prostitui-se. Então, inteligência é a nossa capacidade de discernir. Discernir significa escolher. Olhar através da fresta que está entre as palavras, que está entre as coisas, os acontecimentos, e enxergar, perceber o que está ali, o que está acontecendo ali. E aí a intuição é extremamente importante e aliada à inteligência. Razão e racionalismo. Nós temos que também cuidado, porque as pessoas costumam dizer assim, eu sou mais emoção ou eu sou mais razão. São afirmativas equivocadas. Em primeiro lugar, uma pessoa extremamente emotiva pode ser muito mais racional do que uma pessoa que não é emotiva. Porque a emoção desencadeia um processo de pensamentos, racionalizações, muitas vezes repetitivas, aqueles blá blá blás das velhas fofoqueiras que eu falei para vocês, aqueles diálogos mentais que vêm de sensações e emoções e retroalimentam-se. Então, racionalidade é uma coisa, razão é outra bem diferente. A razão é o que resulta de uma equação que nós engendramos. A razão é o que resulta de uma equação entre inteligência, emoção, intuição. É o resultado de toda a equação, seja ela simples ou complexa. Toda essa equação. Então surge a razão. Eu estou com a razão, você não tem razão. Aí é outra questão também, que se confunde. Então, mais uma vez eu digo, cuidado com as palavras. A palavra razão tem um significado de resultado de uma equação que envolve inteligência, intuição, emoção, etc, etc. Aí depende de cada um a complexidade dessa equação. Mas a razão pode ser também uma questão de disputa. A razão resulta do discernimento.
pois ela surge a partir de uma análise à luz da consciência. Muita atenção com todos os aspectos da nossa vida, superiores e inferiores. Vamos dividir assim para melhor entender. O que é superior? É tudo que é sutil, ligado à inteligência, à intuição, ao bem, à beleza, à ética, à estética, à justiça, amor, compaixão, etc, etc. O que é inferior? É tudo que é ligado à matéria, a instinto, a comoções, a brutalidades, a sobrevivência, etc, etc. Isso não estou dizendo que são coisas ruins, necessariamente, absolutamente. Então, sempre vamos observar, vamos aprender a nos auto-observar. Por exemplo, alguém te aborreceu, por qualquer razão, não correspondeu a uma sua expectativa. Qual é a sua reação? É uma reação instintiva, orgânica. Você sente uma mágoa, você sente alguma coisa, você fica triste, você fica chateado, e aquilo vai consumindo a tua energia. Essa parte superior que é capaz de dominar as reações inferiores. As emoções, as paixões, as mágoas, os aborrecimentos, e transmutá-los imediatamente, ficando com uma sensação agradável. Gente, isso dá uma paz interior que vocês não têm noção. Professor, como é que eu faço isso? Isso é uma experiência pessoal de cada um. É estar consciente diante de cada situação. Vigilância. É nunca deixar que o cachorro salte no braço e morda o outro. É segurar o nosso bicho. O comportamento do outro é realmente por maldade ou é porque ele está chamando a atenção para um problema que ele tem e eu estou reagindo em vez de parar, dar atenção, escutar, compreender e perguntar: o que você está precisando? Posso te ajudar? Empatia, né? É possível, sim. Mas precisamos praticar, né? Então, este arcano 11 ele nos traz muito essa questão de reagir ou agir. Reagir é do bicho, agir é do ser humanizado. Reagir é instintivo, é impulso. É o animal que salta e agride. Agir é pensar antes da ação. É desenhar, planejar a ação. Há situações em que não é possível fazer isso. Numa situação limite de sobrevivência, você tem que chamar o bicho e deixar ele tomar a decisão. São situações de emergência em que, se você para pensar, para racionalizar, você não tem força. Deixa o bicho agir nesse momento, porque ele sabe. Essa força que nós estamos falando hoje é uma dupla força. E as duas forças são importantes, tanto a força do bicho quanto a força sutil da inteligência. Só que cada força é necessário que seja aplicada no seu momento certo. A nossa natureza instintiva, o nosso bicho, a nossa força animal é para cuidar da nossa sobrevivência, da nossa integridade física. Ela é necessária. Não para atacar, para reagir, para nos defender, de coisas imaginárias, para agredir os outros. Não para isso.
para cuidar da nossa integridade. Para nos relacionar com os outros, a força superior. O discernimento, a inteligência, a consciência, a paciência, a ação, não a reação. São essas duas forças que esse arcano nos propõe. Então, é o arcano da preparação admissional para iniciarmos a jornada espiritual, que realmente vai começar no próximo arcano, o arcano 12, onde nós vamos aprender que é necessário sacrificar algumas coisas para adentrar na vida espiritual, e que nem todo sacrifício é sacrifício doloroso. Existem sacrifícios que são prazerosos, e que sacrifício é o sacro ofício. Nós vamos aprender muito sobre isso no próximo arcano. Eu até peço a compreensão de vocês, porque hoje eu não tive muita coisa para compartilhar, até em face da situação, né? E ainda um pouco grogue aí, recém-chegada da viagem, ainda um cansaço ainda para recuperar. Mas eu acho que o que nós abordamos aqui hoje é o bastante para as reflexões da semana. Então, basicamente, simplificando, é isso aí, Clarice, e refletir muito sobre as nossas duas forças, tá? E integrá-las para que elas funcionem em harmonia e assim nós nos humanizemos, que é condição básica para adentrar na jornada espiritual. Gratidão a vocês, boas reflexões nessa semana. Terça-feira que vem eu espero vocês aqui no nosso encontro, então, com o arcano 12, o arcano da resignação.